Nós vamos falar sobre o uso racional das técnicas diferentes na trombectomia mecânica. Tem como uma guerra entre as pessoas que fazem a aspiração de contato e as pessoas que fazem o uso de stent retriever. Na realidade, não é para ser a respeito das pessoas, e sim a respeito de quem é o paciente. Há uma necessidade de individualizar o tratamento de acordo com quem é o teu paciente. E esta é a filosofia dessa charla. Aqui estão meus conflitos. São alguns princípios básicos. Novamente, não é uma guerra, e sim duas técnicas que se complementam, trabalham juntas. Muito importante é que o procedimento de trombectomia mecânica tem que ser uma coisa dinâmica. Se as coisas não estão cambiando, tem que mudar, tem que cambiar a técnica. Tem 3 tipos de falência. Sim? Tem a falência estática, onde nada acontece. Simplesmente o coágulo, tu faz uma passagem e tu tem uma oclusão de M1 distal e a oclusão permanece em M1 distal. Todavia, se tem uma falência dinâmica, quando, por exemplo, se faz uma passagem, uma oclusão de M1 distal, e essa oclusão agora é uma oclusão de carótida terminal, que é uma situação pior, né? Do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista de procedimento, é uma situação melhor. O coágulo está vindo junto de ti. Isto é uma falência dinâmica, não há necessidade de cambiar a técnica, porque existe uma melhora do retrieval do trombo. Finalmente, tem a falência que considero a pior das falências, a falência embólica. Quando se recanaliza o vaso primariamente, mas se tem embolia distal. E este problema de embolia distal é um problema mais difícil, mais desafiador de se fazer tratamento. E, na minha opinião, esta aqui é a minha opinião, baseada em algum grau de evidência que iremos discutir, a falência embólica, neste momento, é mais comum com aspiração de contato do que com o uso de stent retriever como primeira linha, como primeira técnica. Bem, a ideia da charla é individualizar o tratamento. Como podemos individualizar o tratamento? Creio que a composição de coágulo tem um papel muito importante na individualização do tratamento. Esta cá é uma observação pessoal, onde, na minha prática, geralmente, a primeira escolha é o stent retriever. Todas as vezes que tem falência com stent retriever, uso, então, a aspiração de contato. E tenho o hábito de tirar fotografias de todos os meus coágulos. O que percebi, com o passar do tempo, é que os coágulos que respondem bem ao stent retriever têm esta aparência, são coágulos red blood cells, eritrocítico. Versus que o coágulo que falhou estocar, o stent retriever, e teve uma resposta com aspiração de contato, são coágulos blancos, de uma consistência, de um color, de uma composição muito diferente. E é importante que entenda do ponto de vista ultraestrutural que isto são duas condições muito diferentes que terão propriedades físicas, mecânicas de interação com os dispositivos muito diferentes. Aqui está um coágulo, como se diz, vermelho, a red blood cell, eritrocítico, e a aparência é muito diferente de um coágulo branco, rico em fibrina como este aqui. Sim? Compara a aparência ultraestrutural muito diferente no scanning electron microscopy. Creio que tem 3 propriedades mecânicas que definem essa interação e, de acordo com o conteúdo eritrocítico versus o conteúdo de fibrina do coágulo, as interações mecânicas são muito diferentes. O grau de deformibilidade. Deformibilidade é uma coisa que acontece com red blood cells, muito deformáveis. É uma coisa muito boa para o stent retriever, que tem que penetrar na matriz do coágulo.
Todavia, red blood cells fazem o coágulo mais frágil, mais fácil de quebrar, de fragmentar. Sim? Muito bom na deformidade, mas... Perdão. O grau de deformidade é bom com coágulo red blood cell, mas a friabilidade é maior, ele quebra mais fácil, ele emboliza mais fácil. E a fricção é a resistência de movimento de duas superfícies. Nós outros temos um bom exemplo disso. Quando se analisa essas duas questões, fica claro que a interação do coágulo com os dispositivos vão ser diferentes. No entanto, os dados, 3 estudos, se diz que a aspiração de contato, sim, e o stentrivel é a mesma coisa, não há não inferioridade. O problema que passa aqui é numa população completa. Nós outros não tratamos uma população, tratamos um paciente a cada vez. Este é o princípio que temos que discutir. Lembrando também que o uso de balão guide catheter nesses estudos é muito baixo, que é muito importante especificamente com stent retriever, e que a técnica com stent retriever combinada tem resultados melhor com o tempo. E esta aqui é uma meta-análise mostrando o melhor dado que temos, que tanto do ponto de vista de reperfusão como de desfechos clínicos aos 90 dias, parece que o uso de stentriver é igual ou talvez um pouco melhor do que o uso da aspiração de contato, mas não interessa, porque novamente isto é em uma população. Temos que pensar a respeito do tratamento individual do paciente. Sempre faz uso do catéter de balão, muito importante. Eu creio que a questão é bem clara. Os dados são muito fortes de catéter de balão. Se vê do ponto de vista de reperfusão e de desfechos clínicos, que o catéter de balão é estatisticamente significante para todos esses endpoints, muito mais forte. Sim? O catéter de balão também deve ser usado quando se hace a aspiração de contato, não somente com stent retriever. Aqui é um artigo, um paper com aspiração de contato, a duração de tratamento, os desfechos de reperfusão e os desfechos clínicos bem melhor com catéter de balão. Aqui, para lhe dar uma noção, os catéteres de aspiração hoje são muito pequenos. Sim, 71, 72, 70, muito pequeno. Não há esse controle do vaso. Não creio que está... Pode clicar no vídeo, por favor. Este aqui nós temos um Sofia Plus, 70 em um M1, sim? Com a aspiração, tem uma pequena redução de fluxo, mas não existe inversão de fluxo, não existe controle de fluxo. Portanto, quando se aspira o coágulo e se ele fragmenta, tem embolia distal, porque não há controle de fluxo. Aqui para mostrar a potência do balão guide catheter, se pode ser o colapso da artéria carótida até mesmo com stent. Por isso nós temos uma publicação onde se mostra o papel da aspiração remota, onde se hace a aspiração de carótida intracraniana pelo componente cervical. Bem, como empeço o meu procedimento? Por que empeço com stent retriever na maioria dos casos? Aqui está a razão. Sim? A técnica de ADAPT, de aspiração de contato, ela grab o coágulo pela cabeça do coágulo, mas a cauda do coágulo se fragmenta e emboliza. Você não tem um controle completo do coágulo. Sim? A outra coisa que gostaria de ilustrar cá é que, novamente, o tamanho de catéter de aspiração que achamos que é muito grande, não é grande. Aqui está o tamanho do catéter de aspiração, o tip, aqui está o tamanho do vaso. E quando se aplica a área de cross-secção,
a diferença fica mais óbvia. Se em um catéter de 68, ou até mesmo de 74, menos de 50% da área de cross-secção é ocupada pelo catéter. Então, não tem nem controle de fluxo e não se ingere o coágulo completamente. O segundo problema que passa, novamente, os coágulos eritrocíticos são coágulos friáveis. E a cauda do coágulo, a tail do coágulo, break se fragmenta e causa embolização. No entanto, os coágulos blancos ricos em fibrina são cohesivos. Não são quebradiços, não se quebra, e eles podem ser arrolhados, cork, com o catéter de aspiração. Creio que esta fotografia mostra muito bem as duas propriedades. Sim? O coágulo eritrocítico se quebra e emboliza, o coágulo branco é cohesivo e pode ser uma excelente opção para a aspiração de contato. Esse vídeo ilustra muito bem o problema de fricção, o coeficiente de fricção do coágulo branco em relação ao coágulo eritrocítico. Muito diferente o comportamento, muito diferente. So, o que passa? Nós temos duas situações. Nós temos o coágulo, como se habla red? Okay. Rojo, of course, red wine. Coágulo rojo, sim? E o que passa com o coágulo rojo é que é um coágulo soft, é um coágulo suave, e os struts do stent retriever penetram na matriz de coágulo muito facilmente, sim? Então, existe essa incorporação na matriz do stent retriever do coágulo. No entanto, os coágulos blancos são coágulos inelásticos, são coágulos duros, que não deformam. E os struts se puxa, impura os struts, sim? Não incorpora, ok? Então, temos acá um problema muito bueno, não é um problema, é uma solução. Alta incorporação com baixa fricção. O coágulo move com stent retriever. Acá é a situação reversa. Nós temos baixa incorporação com alta fricção. O coágulo, ele rola e permanece no mesmo local. Observe bem, aqui um coágulo misto, rojo e branco. O componente rojo sai, baixa fricção, alta incorporação. O componente branco rola e permanece. Sim? Bastante ilustrativo. Sim? Não penetra, não incorpora, alta fricção, ele permanece. Não é um coágulo favorável ao uso de stent retriever. Bem, qual é o problema? O problema é que nós outros não sabemos se o coágulo é rojo ou branco. Se sabe que the dense vessel sign and the blooming artifact se correlaciona com a composição do coágulo. Mas temos alguns outliers nos dois sentidos. Mas de uma maneira geral, quanto mais red blood cells, mais blooming artifact na ressonância e mais dense vessel sign na TAC se observa. Existe, obviamente, casos de outliers. Por que começo com o uso de stent retriever? Tudo sendo igual, eu começo com o uso de stent retriever por alguns motivos. Na minha opinião, é melhor falhar um stent retriever, porque ele falha a recanalização, mas tende a não causar embolia distal, do que falhar uma aspiração de contato, porque ele tende a abrir o vaso proximamente, mas se o coágulo é friável, se tem embolia distal. Vamos analisar os dados. A pergunta cá é se a aparência de TAC ou de ressonância se pode nos ajudar na decisão da melhor modalidade de tratamento, sim? Creio que sim. Este aqui é do estudo Aster. O estudo Aster mostrou não inferioridade. As duas técnicas são as mesmas, sim? Não. As duas técnicas parecem ser muito semelhantes em uma população completa. Todavia, tratamos um indivíduo a cada tempo. E acá, quando se analisa os indivíduos que tinham o blooming artifact,
susceptibility vessel sign, 71% de todos os pacientes, uma coisa muito comum. Sim? Se tem o blooming artifact, a aspiração de contato alcançou uma taxa de reperfusão completa significantemente menor do que o stent retriever. Sim? Se tem um TIC2B, mas não tem um TIC2C3, embolia distal. Por quê? Blooming artifact, mais eritrocítico, coágulo rojo, coágulo friable, embolia distal. E isso é uma prova de conceito. E se isto causou uma alteração significante que na presença de susceptibility vessel sign, os desfechos clínicos aos 90 dias foram piores com a aspiração de contato. Sim? Então, novamente, o estudo era indiferente, mas a subpopulação de estudo com coágulos provavelmente rojos demonstrou que o stent retriever é melhor nessa situação. Bem, no nosso centro, em Estados Unidos, não usamos muito a ressonância para seleção, usamos LATAC. Este é um estudo de nosso centro com aproximadamente 780 pacientes. A taxa de first pass effect aproximadamente 37%. Sim? E aproximadamente 60% dos pacientes tinham um hyperdense vessel sign. O que nós outros observamos que na população total, preditores de first pass effect foram o uso de balloon guide catheter, como vários outros estudos. Sim? Todavia, quando se observa no grupo que tem dense vessel sign, os pacientes tiveram 2,1 vezes mais chances de first pass effect if you had a dense vessel sign com o stent retriever than com a técnica ADAPT. Sim? E nos pacientes que não têm, se vê uma tendência para o reverso. Aqui é um pouco melhor de entender. Sim? Aqui nós vemos a interação de dense vessel sign, sim? E se demonstra que stent retriever é melhor quando tem o dense vessel sign e provavelmente quando não tem o dense vessel sign, a técnica de aspiração de contato pode ser melhor. Aqui uma meta-análise de vários estudos, não contendo ainda o nosso estudo. E o que se observa é que o stent retriever tende a ser melhor quando se tem coágulos, trombos com higher Hounsfield units, e a aspiração de contato tende a ser melhor quando se tem coágulos com lower Hounsfield units. Sim? Então, reforçando o papel de dense vessel sign na seleção de tua técnica. CTA, existe dados sugerindo que se tem um coágulo permeável, a aspiração de contato pode ser melhor. Aquilo é o trabalho de Arturo Consoli, de França, e demonstrando que se tem um coágulo com aparência de oclusão irregular, como esta cá, a resposta é melhor, provavelmente, com o uso de stent retriever. Se tem um coágulo mais regular como este, não há diferença. A presença do coágulo de oclusão irregular provavelmente ajuda o stent retriever. Sim, me parece que sou uma pessoa que usa stent retriever sempre, sim? Não. Se tento julgar o melhor dispositivo para a melhor situação. E quando uso a contato e aspiração como primeira linha, oclusões de circulação posterior, oclusões vértebro-basilar. Por quê? Porque minha experiência é a mesma desta cá. Sim? Em oclusões vértebro-basilares, o stent retriever tem pior resultado do que a aspiração de contato. Um artigo acá, outro artigo acá, tem agora como uns 3 artigos ou 4 a mesma coisa. Circulação posterior, aspiração de contato provavelmente é melhor. A técnica de ADAPT, novamente, o componentemente branco, cohesive, se comporta muito bem. Muito importante entender que a aspiração de contato é diferente de técnica combinada. Muitas vezes, se tem um coágulo hard, sim, um coágulo duro, o stent retriever
piora a situação. Por quê? Porque muda o force vector, o vetor de engajamento. Sim? Acá, porque o coágulo é duro, ele empurra o stent retriever, que empurra o catéter de aspiração. Sim? Se não tem o stent retriever, o alinhamento de eixo do coágulo com o catéter de aspiração é muito melhor. Sim? Então, se falha o stent retriever ou técnica combinada, tem que ser uma passagem com aspiração de contato somente. Sim? A aspiração de contato, em minha opinião, é muito melhor quando se tem curvaturas importantes da circulação intracraniana. Este papel aqui é muito claro. Isso são preditores de resposta mala ao stent retriever. E sim, tem um papel também a curvatura da artéria cerebral média na aspiração de contato. Mas a aspiração de contato se pode empurrar mais o dispositivo além da curvatura para ter um eixo de engajamento melhor. E estamos prestes a terminar. A técnica combinada, é importante que entenda que o problema do catéter de aspiração, a vantagem do catéter de aspiração não se relaciona à aspiração com o stent retriever, mas sim com cambiar de vetor de força. Se cambia o vetor de força. Está cá do tempo de Mercy Device, muito claro que se não tem um catéter de suporte, o vetor de força empurra para baixo. Se empurra para baixo, não há movimento. O vetor de força tem que ser alinhado com o movimento. É simplesmente uma questão de física. Sim? Tem que alinhar o vetor de força no eixo do movimento. Sim? E também tem uma questão de segurança do catéter de aspiração. Aqui nós temos um exemplo da deflexão do vaso se não tem um catéter de distal. E acá temos um exemplo do grau de deflexão quando tem um catéter distal. Observe que é bem menor. Sim? Então, quando se tem o detachment desses segmentos curvos da cerebral média, né, é evitado com o uso de catéter de suporte distal. E tem a vantagem também do pinning, do mechanical pinning, onde se pincha o coágulo entre os dois dispositivos. Muitas melhoras na tecnologia, os catéteres estão maiores, quanto maior a aspiração, o poder de aspiração. No entanto, lembrando que a cerebral média é um vaso muito grande, 2,5 a 3 milímetros, e quando se olha a área de cross-section e compara com o tamanho nominal de M1, no good, right? Solamente um terço num tamanho nominal de M1, com a tecnologia que nós outros temos, incluindo SOFIA, 34% de cobertura cross-sectional. Então, o que é muito promissor, novas tecnologias que têm um tip bem maior, como a tecnologia de 088, a catéter de aspiração, e acá o trabalho de nosso amigo Mark Ribot com catéteres de aspiração em funnel. Creio que essas tecnologias vão nos dar um controle de fluxo bem melhor e vão permitir a ingestão completa do coágulo. Ainda são coisas de investigação. Nós outros temos feito trabalhos com catéter de 088. Aqui é um trabalho em cadáver. E aqui é um trabalho de colegas de UMass, mostrando aqui onde estamos. Sim? 0,70. Estamos aqui com a chance de ingestão completa do coágulo. Aqui, o que acontece com 0,88. Ingestão de leucoágulo acima de 90%, ingestão completa. Nós outros publicamos recentemente os resultados clínicos preliminares nos primeiros pacientes tratados com a tecnologia 088. Aqui está uma comparação com catéter 71 e 088 na cerebral média, na basilar e na carótida intracraniana. Aqui um catéter 088 para aspiração de um coágulo topo de basilar, fenômeno de primeira passagem. Um outro caso
a oclusão de M1, se vê a navegação do catéter 088 com aspiração completa do coágulo, fenômeno de primeira passagem. Aqui está um vídeo mostrando a navegação do sistema. Você tem que usar uma 8-frame shuttle sheet, se põe alta e se usa um catéter 71 para navegar o 088 até a cerebral média. Tem uma vantagem também de se com o catéter 88 pode-se trazer um catéter mais distal e um stent retriever para dentro dele, bypassing do polígono de Willis para evitar embolite ou não envolver territory. Para terminar, algumas dicas do uso óptimo do stent retriever. Sempre ponha no dominant trunk, sim, porque e tende a ser o dominant trunk, o trunk inferior, em aproximadamente 3/4 dos casos, e a taxa de reperfusão é melhor se põe o stent retriever no dominant trunk. Nós temos sempre como primeira passagem, não se sabe qual é o dominant trunk, vamos para o trunk inferior, porque o vetor é melhor e ele tende a ser maior, certo? E esse artigo mostra essa coisa. A técnica de deployment não se faz o desembaiamento, tem que se desembainha e depois faz uma tensão forward. Depois de abrir o stent retriever, nós temos pelo menos 2 estudos mostrando que se espera para o stent retriever abrir mais, a taxa de reperfusão de primeira passagem é melhor. O uso de stent retrievers mais longos é justificado. Aqui está um trabalho que publicamos onde o uso de stent retriever maior tem um resultado melhor. O uso de stent retrievers de diâmetro maior não necessariamente é melhor. O uso de 630 solitaire é pior do que o uso de 440 solitaire. Aqui um trabalho de grupo de Barcelona, de Mark Ribble, mostrando que, novamente, o stent retriever de 4 é melhor do que o de 6, pelo menos para cerebrais médias. Então, não tem muita necessidade da cerebral média se usar o stent retriever de 6. A técnica combinada, muitas pessoas acham que a trap technique sempre tem que ser feita, os dados são conflitantes. Aqui nós temos o estudo ASTER-2, e que, em termos de endpoint final, não mostrou uma diferença. No entanto, com as primeiras 3 passagens, comparando a técnica combinada com solamente o stent retriever e o balão, houve uma diferença estatística. Em nosso centro fizemos uma comparação entre stent retriever com balão versus stent retriever, catéter de aspiração e balão. Não encontramos diferença em fenômenos de primeira passagem. No grupo de Rosset, com Jordi Blasco, essa é a mesma análise e não encontrou diferença em reperfusão final ou de primeira passagem. Então, não estamos muito certos se toda a vida tem que pensar com os 3 dispositivos. Todavia, depois que falha uma passada, tendo a usar os 3 dispositivos. Algumas coisas para discutir. Depois que se hace o deployment do stent retriever, se remove o catéter o microcatéter. Muito importante, talvez discutir esse aspecto. Nunca reembaia o stent retriever completamente no catéter de aspiração. Por quê? Novamente, o stent retriever, o catéter de aspiração, é bem menor do que o coágulo, porque é menor do que o vaso. E se traz tudo isso que acontece, stripping e embolização distal. Então, solamente como 1/3 de stent retriever no catéter de aspiração se infla o balão e se traz tudo como uma unidade, para evitar esse problema de clot stripping, embolia distal. Se discutimos isso, um caso muito bueno, onde se hace a técnica de dual stent retriever para coágulos de bifurcação. Aqui temos uma bifurcação em opercular M2, onde hacemos um trivo e um solitaire, mas o que hacemos que é diferente é removemos os microcatéteres e pelos os wire pushers dos 2 microcatéteres avançamos um catéter distal. Muito importante, por quê? Para diminuir a deflexão do vaso e melhorar
a segurança, mas também a eficácia, porque tem um PIN completo de coágulo, como se observa cá. Para finalizar, ICAD, qual é o dado em ICAD? Qual técnica que se deve usar em aterosclerose intracraniana? Nos parece que o uso de stent retriever é melhor em casos de aterosclerose intracraniana, e aqui está a mesma opinião, onde essa é uma comparação de contact aspiration com stent retriever em pacientes com aterosclerose intracraniana. A resposta é melhor com stent retriever, é melhor com stent retriever do que com aspiração de contato. Muitas vezes tem que fazer um stent rescue, mas muitas vezes solamente intravenous tirofiban ou eptifbatide é o suficiente e não há necessidade de angioplastia em stent na fase hiperaguda. Se tem recoil, se tem reclosure, a despeito de tirofiban, então nós outros usamos a balão malta de stents tipicamente. Para sumarizar, são duas técnicas que não competem, mas coexistem, e acredito que temos que individualizar a situação de acordo. Temos que fazer o uso de balão guide catheter na circulação anterior. A ideia dessa abordagem maximalista é muito boa, no entanto, os dados são conflitantes. Não me parece que o fenômeno de primeira passagem se altera necessariamente. Importante é isto aqui, tem que individualizar a tua situação, e aqui tem para terminar como faço a individualização de meus casos. Tendo a usar stent retriever, muitas vezes com aspiração de contato, como primeira linha na maioria dos casos. Todavia, se é circulação posterior, se tem uma cerebral média muito curva, principalmente se o coágulo é short, e se não tem um death vessel sign, tento a começar com contact aspiration sozinho, ou pelo menos a ser técnica combinada. Se falha isto acá, uma ou duas passes, imediatamente faço contact aspiration apenas, sem stent retriever. Se falha esta cá e esta cá, tento um stent retriever diferente, talvez o design ajude. Se isto tudo falha, agora tenho 2 stent retrievers, faço a double stent retriever technique. Mas lembre-se, o rescue stenting, quando tem muitas passadas, fica mais difícil. Tente reconhecer precocemente casos de ICAD, principalmente se a angiotac ou o angiograma mostra ICAD em outros sítios, pacientes asiáticos, negros, diabéticos, se não tem dense vessel sign ou blooming artifact, se tem calcificação local, se não tem nenhuma causa de cardioembolismo. E o rescue stent é muito bom para calcificações embólicas. E aqui solamente um pequeno sumário das alterações de imagem que podem ajudar na decisão de contact aspiration versus stent retriever, como discutimos. Muitas graças.